Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, nossa coordenadora estadual, irmã Iraci, ao pastor Tiago, irmã Roberta. Deus continue abençoando a todas estas mulheres de Deus que aqui estão. É um prazer estar cultuando com vocês, a Mai com sua esposa, que são bênção da parte de Deus, ao nosso pastor Kelvin Clay. Deus, ele tem sido fiel. Querida igreja, não é de hoje e não é novidade que a igreja de Deus tem sofrido perseguições ferrenhas, violentas, com o objetivo dos que perseguem paralisar esta obra. Ao longo dos anos, a perseguição tem se tornado de forma muito clara, voltada à igreja do Senhor, com o objetivo de calar a boca dos servos de Deus nesta proclamação da palavra do caminho que se chama Jesus. Na Bíblia nos mostra, no Novo Testamento, pelo menos 3 homens se titulados por Herodes. Em Atos capítulo 12 vai narrar que dentre estes, um chamado Herodes Agripas I, vai dar continuidade à perseguição à igreja primitiva, com o objetivo de aniquilar todos aqueles que serviam e seguiam a Jesus Cristo. Herodes, no entanto, muda a estratégia, já que se outrora o objetivo era perseguir os liderados, como Saulo de Tarso, antes do encontro com Jesus, perseguia, entrava, arrancava de dentro das casas os cristãos, humilhava. Herodes Agripas muda a estratégia com o objetivo de atacar a liderança, com o objetivo de, tirando a liderança de cena, faria com que os liderados ficassem sem um rumo, sem alguém que pudesse os orientar. Visando a liderança da igreja, ele manda capturar a Tiago. Diga comigo assim, Tiago. Quando ele prende a pessoa de Tiago, ele leva em praça pública, diante da multidão, decreta a sentença da morte de Tiago, e Tiago morre decapitado. E, pasme, a Bíblia diz que a multidão, ela gostou do que viu, aplaudiam, gritavam, ovacionavam a Herodes, pois gostaram da atitude que o homem perverso ele estava tomando. O que Herodes não sabe é que, por mais que o homem possa planejar e de alguma forma tentar parar esta obra, ele não consegue. Nós estamos debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O homem, ele tenta de várias formas tentar paralisar. Você se lembra que vem uma pandemia e na pandemia, por diversas vezes, alguém disse que pararia esta obra e por vezes até mandou diminuir a quantidade de crentes aqui dentro, mas a obra não parou, a gente continuou adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém mandou diminuir mais uma vez e Deus deu estratégia ao nosso pastor e a gente fazia 2 cultos em uma noite, a obra não parava de jeito nenhum. Alguém disse não, então tem que fechar as portas da igreja e agora a obra vai parar. E o que foi que a gente fez? A gente foi orar nas calçadas, pregar a palavra e dizer que esta obra não pertence a homens daqui
aqui da terra, mas pertence àquele que está nos céus. Quem manda em cima, quem manda embaixo e que dá ordem até no inferno. E ninguém pode parar esta obra. É por isso que nós estamos de pé. Por mais que alguém tente parar, a mão de Deus está estendida sobre a sua obra. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Deus. E Herodes, vendo que a multidão gostou, Herodes disse: pega Pedro, prende Pedro, traz ele aqui. E quando eles capturaram Pedro, trouxeram Pedro, alguém dá, Maicon, um conselho a Herodes, dizendo assim: olha, não mata Pedro agora não, porque é festa sagrada, é a festa dos pães asmos. Deixa a festa passar, são 8 dias. Depois disso, aí o senhor leva em praça pública, mata Pedro, vai criar a expectativa dentro do povo para ver a execução deste homem. Deixa, Herodes chama os 16 homens mais requisitados da segurança do império e diz: toma conta deste homem, amarra ele em cadeias, coloca correntes para prender a Pedro, ele não vai escapar. Passou a festa, ele vai morrer. Está determinado a data da morte de Pedro. Herodes se esqueceu de algo muito sério. É que não dá para calar uma igreja que está de joelhos orando. Versículo 5 diz que enquanto Pedro estava preso à igreja, não parava de orar. Orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, orava na segunda, orava na terça, orava na quarta, orava, se você não der glória eu vou até dezembro, orava na quinta, orava na sexta, orava no sábado, orava, não parava de orar. Enquanto Herodes dizia: a data está determinada, ele vai morrer, a igreja não parava. Jesus, visita Pedro, 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 Jesus, visita Pedro. Enquanto Satanás achava que podia tragar a vida do servo de Deus, a igreja não parava de orar. Jeová, vai lá do outro lado, Jeová, vai lá do outro lado, Jeová, faz aquilo que a gente não pode fazer. De forma pedagógica, interaja com quem está do seu lado e diga assim: nosso Deus escuta a oração da sua igreja. Um dia antes, escute. Há uma presença de Deus aqui, mas eu preciso com muita calma ministrar algo aqui nesta tarde. Um dia antes, Deus poderia ir no primeiro dia, mas Ele não trabalha no tempo do homem. Ele vai um dia antes. Quando a expectativa está altíssima, um dia antes, Ele escolhe um anjo e manda descer naquela prisão. Você entende a seriedade de estar sentada em uma comissão? Oração é algo muito sério. Enquanto nós oramos aqui, o céu que está em ação nesta tarde vai do outro lado e visita os Pedros. Oração. E quando ele aparece, detalhe, a Bíblia diz que o anjo toca em Pedro e dá uma ordem. Diga comigo assim: o anjo desceu com uma ordem. Diga assim: qual foi a ordem, irmão Rodrigo? Pedro, levanta-te. A Bíblia diz que quando Pedro acorda e levanta, na mesma hora, as correntes que estavam prendendo a Pedro foram quebradas. Receba esta palavra nesta tarde. Enquanto você está orando aqui, Deus está visitando o Pedro lá do outro lado. E Deus já determinou a ordem. Levanta,
levanta, levanta. Mas Pedro está caído, levanta. Mas Pedro está, ele está amarrado. A ordem já desceu, levanta, levanta, levanta. E Pedro vai se colocar de pé. Quem acredita nesta palavra nesta tarde? Dê glória para Deus. Te levanta. E ele se levanta. As correntes caem. Ou como a oração da igreja é algo sério. Eu me lembro que há 6 anos atrás, escute, 6 anos atrás, eu sei que o que a gente fala aqui chega em muitos lugares. A minha esposa estava grávida da filhinha da gente. E durante a gestação, ela sofreu paralisia facial gravíssima. Uma manhã acordei com a minha esposa vomitando no banheiro, dizendo assim: amor, me socorre porque eu vou morrer e a nossa filha vai morrer também. E fomos para um hospital chamado Agamenon Magalhães. Quando chegamos no Agamenon, o médico olhou e disse assim: seu estado é gravíssimo, transfere agora para a restauração. E a gente foi levado para a restauração. Quando chegamos na restauração, alguém disse assim: o médico do plantão não pode resolver seu problema. Espere às 7 da noite para a troca do plantão. E o médico chegar e olhar a sua situação. Nós esperamos. Quando deu 7h30, ele chegou, examinou minha esposa e disse assim: a escolha é sua. Eu lhe dou a medicação. As dores passam, mas você perde a sua filha. A escolha é sua. Escolha. E eu me afastei, e quando eu me afastei, a minha esposa respondeu. E quando ela se aproximou, disse: o que foi que você disse? Ela disse assim: eu fico com o rosto torto, mas não perco a promessa que Deus me deu. Vamos para casa. Eu tinha que colocar comida, papinha na boca da minha esposa e ver o rosto torto, escorrer a comida, e isso doía na alma. Mas uma madrugada de joelhos orando, Deus bradou no meu quarto e disse assim: meu servo, eu sou os médicos dos médicos. Eu sou. E tem que ser crente para crer. E ele disse a mim: compre uma caixa de chiclete. E quando eu cheguei de manhã no quarto, olhei para ela e disse assim: e aí, pretinha? Conversei com o melhor médico do estado de Pernambuco e do Brasil. E quando ela sorriu, eu dei um saquinho a ela e disse: a medicação dele está aí. Quando ela abriu, uma caixa de Big Big. Ela disse: está brincando, né? Eu disse: ele mandou você mascar no lado dormente e eu fazer uma massagem enquanto você mastiga. Enquanto ela tentava mastigar, eu massageava o rosto. E no coração e na mente eu dizia: tu és o médico dos médicos. Tu és o médico dos médicos. Não deixa interferir na saúde da minha filha e cura minha esposa. E ele foi trabalhando. A boca começou a voltar para o lugar e eu continuava fazendo a massagem e dizendo: tu és o médico dos médicos. Tu és o médico dos médicos. Ele escuta a oração. Chegou o dia, minha filha nasceu. E as irmãs que são mães sabem, com alguns dias ela fez o famoso exame do pezinho. E o médico me chamou à parte e disse assim: sua filha tem uma doença raríssima. De 1000 crianças dá em uma, a sua foi sorteada. A sua filha tem deformidade nas células sanguíneas. Eu saí pasmo. Não chorei para não assustar minha esposa.
A minha filha, com até 3 meses de idade, tinha febre que batia 40 e delirava. Tirava sangue 2, 3 vezes na semana. Minha filha não tinha saúde nenhuma. E a gente é ser humano. E mais uma madrugada eu fui orar e disse, eu não aguento não. E nos encaminharam para uma médica especialista no hospital chamado Albert Seib, na Jaqueira. E quando eu cheguei lá, eu disse a Deus, antes de entrar, tu és aquele que me disseste em oração, que és o médico dos médicos para minha esposa. Tu não mudasse, visita minha filha. E quando entramos, Michael, na sala, a médica pegou a quantidade grande de exames de sangue, explicou a doença mais uma vez, disse que não tinha cura e começou a olhar os exames. Na metade das folhas, ela olhou para mim e disse assim, como assim? E eu disse, o que foi, doutor? E ela não respondeu. No final, ela fechou e disse assim, eu tenho uma pergunta que pode parecer fora de contexto. Você é crente? Eu disse, sou crente. A mãe é crente e a neném é crente. Ela disse, então está explicado. Vá para casa. E eu disse, me explique, doutora. Ela disse, não tem como explicar. Só acontece com quem serve a esse Deus. Aqui mostra as células deformadas. Mas da metade para cá, está tudo no lugar. É tudo normal. Levante a sua mão para receber uma palavra. Enquanto você ora aqui nesta tarde, ele entra nas células. Ele entra no coração. Ele entra nos ossos, ele entra na mente. Olha Jeová que ouve a oração, visitando o coração. Você pode dar glória para Ele aqui nesta tarde. Você pode adorar a Ele aqui na O Deus que dá cálcio é o Deus que muda as células. Levanta, Pedro. Mas eu tenho algo para te dar antes de sair da prisão. Versículo 8, acompanhe, por favor. Oh, como Jesus é grande. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo, põe a capa e me segue. Antes de tirar Pedro do cárcere, o anjo fez questão de devolver 3 coisas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, antes de você sair desta circunstância, Deus vai te devolver aquilo que Herodes quer tomar. É para quem crê aqui nesta tarde. Coloca o cinto. Antes de sair, coloca o cinto, Pedro. E em tantas traduções, alguém diz que representava a honra do homem na época. Olha o que Herodes fez. Queria arrancar a honra que Pedro tinha. Mas Deus, que é Deus. Olha, Pedro, antes de tu saíres dessa circunstância, eu devolvo a honra que eu te dei. Coloca o cinto, porque eu te honrarei antes de sair deste cárcere. Coloca o cinto. E coloca as sandálias. Há versões antigas que diz oparca. Oparca, no grego naal, encaixar.
era feita sobre medida. As sandálias de Maicon só servem para Maicon. As sandálias da irmã Rosa só servem para a irmã Rosa. As suas opacas só servem... Não entendeu, não? Vou traduzir. Não adianta alguém querer tomar e achar que pode se apossar. É só para você. E acabou. Por que tirar as sandálias de um prisioneiro? Simples. Era uma forma de dizer ao que estava sendo preso: você não vai mais para lugar nenhum. Descalço, com os pés sem proteção, se você fugir, vai machucar os pés. E eu vou te alcançar. Quando Herodes tira as sandálias de Pedro, ele está dizendo a Pedro: você não vai mais para lugar nenhum. Mas Deus trouxe mulheres aqui nesta tarde para dizer: você vai sair esta tarde com os pés calçados. Não entendeu? Eu vou traduzir para você que está em casa: Jeová vai calçar teus pés. E enquanto alguém diz vai parar, não vai para lugar nenhum, Jeová está calçando teus pés e está dizendo: caminha, anda, que história é essa que tu vai parar? Calça os pés e caminha, calça os pés e caminha, calça os pés e emana. Ele dá honra e calça os pés para dizer assim: tu vais caminhar ainda mais. E o Deus que faz isso antes de sair diz: sim, põe a capa. Aqui fala de proteção. Olha como Deus é terrível, grande, e ninguém pode impedir o jeito dele de trabalhar. Antes de sair, eu te dou honra, calço os teus pés, mas te digo assim: eu te protejo também. E agora me segue. Há uma palavra profética aqui nesta tarde. A Bíblia diz que enquanto ele saía, as portas se abriam sozinha. Eia, show. Recebe esta palavra. O Deus que nesta tarde ouviu a oração de alguém está visitando Pedro, está quebrando as correntes, está calçando os pés, está colocando o cinto, está vestindo a capa, está abrindo as portas. Passa. Emicana, show, passa, ebara, uribicoma, nakano, rebaracana, rashui. Tu vai passar, abre as portas, abre as portas. Cadê a igreja que veio adorar a Ele aqui nesta tarde? Abra a boca. Abre a boca para dar glória para Jesus. Abre a boca para dar glória para Jeová. Louve-me na chória. Pedro sai, estou encerrando. E a Bíblia diz que Pedro achava que era uma visão, um sonho. Entende que era Deus tratando e vai em direção da casa onde estavam orando por ele. E bate na porta. E a moça vai e diz assim para a multidão que orava: Pedro está aí fora, batendo na porta, querendo entrar. A crença judaica diz que eles criam que nós temos um anjo com nossa fisionomia. É o anjo de Pedro lá fora. Não, não é. E Pedro continuava na porta. E quando alguém abre, se espanta, e Pedro diz assim: ei, não faz barulho não, deixa eu entrar. E com
contar como Deus fez. Tu crê nessa palavra? Alguém vai bater na porta e dizer: deixa eu entrar, deixa eu sentar no sofá, deixa eu contar como Deus fez. Ele foi lá onde eu estava, mandou eu me colocar de pé, as correntes caíram, Ele me vestiu, Ele me calçou, Ele abriu as portas e eu passei. Quem ora, e eu encerro dizendo isso, quem ora experimenta coisas que só o céu proporciona. Vou repetir. Quem ora experimenta coisas que só o céu proporciona. Há 3 meses atrás, 2, recebemos uma bênção grande na família. Encerro isso, conto isso, encerro e sento. A minha irmã, ela tinha um problema de saúde grande. Muito, eu estou contando de coisas que eu tenho visto Deus fazer. E não poderia ter filho de jeito nenhum. Os úteros sujos, com nódulos, impediam. E minha irmã estava ficando depressiva. Nós oramos no início do trabalho por isso. E a minha irmã, pálida um dia, disse à minha mãe: mãe, eu vou fazer um exame, mas não estou muito animada não. E minha mãe disse assim: Deus continua sendo o mesmo. Glória a Deus. O exame foi numa quinta-feira e minha mãe foi para o ciclo de oração em linha do tiro 1, que é nas quinta-feiras. E de joelhos ela orou pela vida da minha irmã. No dia das mães, que foi no domingo da mesma semana, a minha irmã chegou chorando em casa. E disse assim: mãe, Deus é Deus. Glória a Deus. E escuta as nossas orações. E minha mãe disse: por que você está chorando? E ela disse assim: é porque quando eu fiz um exame, a tela mostrou, não tinha mais nódulo nenhum dentro do meu útero. E quando a gente se alegrou, ela disse: mas tinha uma coisa ali dentro. E eu perguntei o que era. Eu estou grávida. Vale a pena orar. Não desanime nesta obra. Enquanto você ora pelo seu Pedro, Jeová vai visitar ele e vai operar aquilo que parece ser impossível. Quem acredita nesta palavra, nesta tarde, dê um glória para Jesus. E a confusão no outro dia foi grande na prisão. Cadê Pedro? Aonde é que esse homem foi se meter? E Herodes, que achava ser muito grande e que queria a glória para ele, o texto encerra dizendo: Herodes morreu, comido de bicho, porque não quis dar a glória devida a Deus. Tu entende que há um Deus que te protege, que te guarda da mão de Herodes? E que se for necessária, é uma palavra muito, eu sei a multidão que ouve esta palavra, eu sei, você entende que Deus é aquele que se for necessário, abre a terra e a terra engole alguém, mas Herodes não pode tocar em você, você tem o dono, você tem o dono, não come arrasto, e há um Deus que está com as mãos estendidas, te guardando e te protegendo. Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus.
Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.